Buenas, pessoal. Tudo tranquilo? Eu sou o Augusto Arrojo, sou aluno da Engenharia Mecânica na URGS e hoje, junto com a Helena, nós vamos trazer para vocês uma aula sobre potenciação e logaritmos. Oi, gente. Eu sou a Helena, né? Como o Augusto já falou, e eu vou falar um pouquinho com você sobre potenciação. Então, bora lá, né? Bem, vamos começar pela definição, então, né? É uma operação matemática na qual um número real é multiplicado repetidas vezes por ele mesmo. E como é que isso é composto? É composto por uma base, que é o número que se repete na multiplicação, e o expoente, que é a quantidade de vezes que a multiplicação é repetida. Então vamos para os exemplos, né? Vamos aqui no primeiro, que é 5 na 3. A gente vai ter a base 5 e o expoente 3. E o que isso significa? Significa que a gente vai fazer o número 5 multiplicado 3 vezes. Então eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5, que me resulta em 125. E eu vou repetir isso pro 3 na 5, pro 92 na 2 e vou obter ali o resultado determinado, né? E quando chega ali, por que eu vou ter menos 7 na 4 duas vezes, né? É porque são coisas diferentes. Quando eu tenho o menos 7 na 4 sem o parênteses, eu tenho uma base 7 no expoente 4. Então eu vou fazer 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que vai me dar um número qualquer. Só que eu tenho um sinal negativo na frente de toda essa operação. Então vai me dar um número qualquer negativo. Já quando eu tenho menos 7 como base, quando eu tenho parênteses que destaca que todo aquele conjunto ali, né, do menos e do 7 são a nossa base, eu vou fazer menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. E quando eu tenho uma potência ali, quando eu tenho um expoente, né, par, e a minha base negativa, eu vou ter um resultado positivo, porque tu vai ter 4 vezes o número negativo. Bom, galera, agora vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da potenciação, né? Vamos começar aqui pela primeira, onde diz que eu tenho um expoente zero. Então, para qualquer base composta por um número real não nulo, ou seja, diferente de zero, o resultado da potência será 1. E o que a gente quer dizer com isso, né? Vamos para os exemplos. Quando eu tenho 2 na zero, vai ser 1. 3,5 na zero também vai ser 1. Menos 184 na zero também vai ser 1. E o número de Euler ali, que é o e na zero, que é uma constante, também é 1. Então, basicamente, assim, qualquer número real diferente de zero, na zero, sempre é 1. Não importa o que seja ali, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o expoente unitário, que é quando eu tenho qualquer número elevado na 1, né? Então, qualquer base composta por um número real, o resultado da potência será a própria base. Por quê? Vamos para os exemplos. Se eu tenho 0 na 1, vai ser 0. Se eu tenho 2 na 1, vai ser 2. E assim por diante. Não importa qual número que esteja na base, se ele estiver elevado na 1, vai ser o número da base. Agora, quando se trata de produtos de potências de bases iguais, a gente tem que, ao multiplicar potências de mesma base, surgirá uma nova potência, na qual a base será mantida e o expoente será igual à soma dos expoentes da multiplicação. Então, o que isso quer dizer, né? Vamos ali para o primeiro exemplo. Eu tenho 2 na 2 vezes 2 na 3 vezes 2 na 4. O que é meu resultado, né? Eu tenho a base 2 mais a soma de todos os expoentes ali. E isso se repete, né? Quando eu tenho um número com vírgula ou um número negativo, é independente, né? Eu repito a base e somo os expoentes. Agora, quando se trata de divisão de potências de bases iguais, a gente tem que, ao dividir as potências de mesma base, vai surgir uma nova potência, na qual a base vai ser mantida e o expoente será igual à diferença dos expoentes da divisão. Então, a gente vai ter ali vamos ver o primeiro exemplo, né? É basicamente o exemplo que a gente viu antes, mas agora com a divisão. Quando a gente divide, a gente repete a base e diminui os expoentes, o que nos resulta em 2 na menos 5. E serve o mesmo princípio para os números com vírgula, os números negativos. Tu repete a base e diminui os expoentes.
Agora, quando a gente tem o produto de expoentes, ao elevar uma potência dentro de um parênteses em outro expoente, surgirá uma nova potência, na qual a base será mantida e o expoente será igual à multiplicação dos expoentes. Então, vamos aqui para os exemplos, né? Eu tenho 1,7 na 6 elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai repetir 1,7 e vai fazer 2 vezes 6, e o nosso expoente vai ser 12. Já quando eu tenho uma multiplicação ali dentro, é a mesma história, né? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado na 2 vezes 4, que me dá 8, e 7 elevado na 3 vezes 4, que me dá 12. Então, tem uma coisa que é bem importante da gente prestar atenção, que é que quando a gente tem uma soma dentro do parênteses, é diferente de uma multiplicação. Quando a gente tem a multiplicação, tá top. Aplicou a propriedade, está resolvido. Já quando a gente tem uma soma, a gente tem que aplicar aquela regra do chuveirinho. Então, a gente tem aqui como exemplo o quadrado da soma. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai ter o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. É bem importante lembrar disso daí, viu, pessoal? Agora, a gente vai falar da potência de uma potência. Então, ao elevar um expoente em um outro expoente, vai surgir uma nova potência, na qual a base vai ser mantida e o expoente será igual ao resultado da potência dos expoentes. Então, bora para os exemplos. Eu tenho 2 elevado na 2, que está elevado na 2. A minha base é 2, correto? Então, a gente repetiu a base. E daí a gente faz 2 elevado na 2, é onde surge o nosso novo expoente, que seria 2 na 4. E a mesma coisa se repete para os outros, né? Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho 1,7 elevado na 6 elevado na 2. Então, eu vou repetir 1,7 e vou fazer o 6 elevado na 2, que me dá 36. Agora a gente vai para a propriedade do expoente negativo. E o que a gente sabe, né? A gente sabe que quando há um expoente negativo, pode-se trocar o sinal do expoente invertendo a base. Então, bora para os exemplos. Eu tenho 2 na menos 2 ali, né? Mas o que a gente não enxerga, mas que está subentendido? É que o denominador disso daí, desse 2, é 1. Então, quando eu inverto ali o sinal, eu fico com as bases trocadas, né? Então, eu vou ter 1 sobre 2 na 2. Que é a mesma coisa que acontece no segundo exemplo. Que eu tenho 5 na menos 3, e quando eu inverto a base, eu tenho 1 sobre 5 na 3. Já ali, na 7 sobre 3 na menos 1, eu vou só inverter as bases, né? Porque ele vai estar na menos 1. Então, eu inverti as bases, vai ser como se estivesse na 1, e qualquer número elevado na 1 é ele mesmo. Então, fica o 3 no 7. Já quando a gente tem uma potência com expoente racional, a gente sabe que uma potência ela pode ser representada usando um radical. O radicando será a base, o índice da raiz será o denominador do expoente e o expoente será o numerador do expoente. Então, imagina que a gente está na praia, o 2 ali está tomando um sol e o 5 elevado na 1 tá na sombra ali, a raiz é o guarda-sol. Bom, o 2 já tomou sol o suficiente, ele quer sair do sol. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ele na sombra e que o 1 vai para o sol, porque eles têm que trocar de lugar, né? Então, eu vou manter o 5 como a base e eu vou pegar o meu 1 e vou colocar ele no sol e deixar o meu 2 na sombra. Então, eu vou ter 5 elevado na 1 meio. Agora, para a gente entender melhor esse exemplo, vamos ver mais um pouquinho, né? Vamos ali para o 7 elevado na 1 quinto. Então, a gente vai ter o quê? O 1 está no sol, o 1 quer ir para a sombra. Então, a gente vai inverter eles de posição colocando uma raiz ali, né? Então, eu vou ter a raiz quinta de 7 elevado na 1. E é a mesma coisa que tem nos outros exemplos, se a gente for prestar atenção de um por um, né? O que estava no sol vai para a sombra e o que estava na sombra vai para o sol. Bem, agora a gente vai ver então um resuminho assim de função exponencial, que vai ser bem importante quando a gente começar a estudar o log. Então a gente vai ter f de x igual a elevado na x. O que isso quer me dizer, né? Quer dizer que isso é uma função que a variável está no expoente x. É só isso. E daí, vamos ver então a propriedade ali, né? A propriedade diz
que a base ela é sempre maior que zero. Por que isso acontece? Porque se a base for menor que zero, ela não vai estar definida. Então, pode ser que eu venha ter um valor negativo, um valor positivo, um valor negativo e um valor positivo. E ela também precisa ser diferente de 1. Por quê? Se ela for igual a 1, eu vou ter uma constante. E isso vai me dar uma reta, e não uma exponencial. Exemplos aqui, então, né? Eu tenho que f de x é igual a 0,5 elevado na x. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma função vindo do infinito e tendendo a zero. Já quando a gente tem f de x igual a menos 0,5.x, a gente pode se questionar. A base não tem que ser maior do que zero? Mas essa base é maior do que zero, né? A gente tem que a base é 0,5. Aquele sinal negativo só quer dizer que vai ter uma reflexão em função do eixo x. Porque se tu olhar aquele gráfico do menos 0,5 elevado na x, ele é igual ao do 0,5 elevado na x. Só que acontece essa reflexão. E é a mesma coisa que acontece para a função ali do lado, que é o f de x igual a 2 elevado na x. Ele vem de um infinito, pertinho de zero, e ele vai tender a outro infinito. Mas nunca tocando em zero, né? E é a mesma coisa que acontece ali com o sinal negativo, é que ocorre essa reflexão em função do eixo x. Mas é isso aí mesmo, não é negativo, a base é positiva. Bom, pessoal, agora a gente vai passar para os logaritmos, que, por definição, logaritmo é uma operação na qual é possível descobrir o expoente que uma base deve ter para resultar numa certa potência. Ou seja, é uma operação matemática inversa das equações e funções exponenciais. Assim como a radiciação também é, só que no caso da radiciação, a gente tem o expoente e pretende descobrir a qual base esse expoente foi elevado, para gerar uma certa potência. Aqui nos logaritmos, a gente vai ter a base e a gente quer descobrir a expoente essa base foi elevada para gerar uma certa potência. E o nosso logaritmo ele vai ser composto pela base, que é a mesma base da potência, como a gente pode ver aqui, a base, o logaritmando, que vai ser o resultado da potência, que vai vir aqui, e o logaritmo em si, que seria o expoente da potência, que é o que a gente quer descobrir. Vamos agora a alguns exemplos de como a gente poderia aplicar essa definição do log. A gente sabe que 5 ao cubo é 125. Porém, se fosse solicitado para nós calcularmos o log de 125 na base 5, como que a gente poderia fazer se a gente não soubesse dessa informação aqui? Então, a gente poderia escrever da seguinte forma. O log de 125 na base 5, vamos dizer que seja x, porque a gente não sabe, vamos atribuir uma variável qualquer. Como a gente sabe que o log ela é a operação inversa da potência, a gente inverte esse x que estava aqui, vai virar 5 elevado na x é igual a 125. Agora a gente precisa fatorar esse 125 para chegarmos numa base 5 para poder aplicar as propriedades da equação exponencial e cortarmos. Então, fatorando 125, a gente sabe que é divisível por 5, que vai sobrar 25. Divide novamente por 5, vai sobrar 5. E dividindo mais uma vez por 5, sobra 1. Ou seja, a gente sabe que 125 é igual a 5 ao cubo, que é a informação que nos foi dada aqui. Então, sabendo disso, a gente escreve 5 elevado na x é igual a 5 ao cubo, corta essas bases, propriedade lá das equações exponenciais, e a gente tem que o nosso x é 3. Bom, vamos fazer o segundo exemplo. E aí a gente tem que o log de 243 na base 3 quer descobrir. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos escrever log de 243 na base 3
Isso aqui é igual, vamos atribuir uma variável x e aplicando a definição a gente pode escrever que o 3 elevado na x ele é igual a 243. Com isso a gente vai fatorar o 243 até chegarmos numa base 3 para poder aplicar as propriedades da equação exponencial e poder cortar. Então, fatorando dividindo por 3, vai nos dar 81. Dividindo novamente por 3, 27. Divide novamente por 3, vai dar 9. Novamente por 3, vai dar 3. E novamente por 3, vai dar 1. Então a gente chega que 243 é igual a 3 na quinta. Então, aplicando as propriedades da equação exponencial, a gente tem que x é igual a 5. Porque vai ficar 3 na x é igual a 3 na quinta, a gente corta as bases e obtém o valor de x, que é o que está aqui. Esse nosso terceiro exemplo, logaritmo de 10.000 na base 10. Quando a gente não tem nada, aqui a gente tem que a base é 10. Ele é bem fácil de fazer, a gente pode fazer ele de cabeça. Basta simplesmente contar quantos zeros tem. Aqui no caso a gente tem 1, 2, 3, 4. Então o logaritmo de 10.000 é 4. Bom, vamos agora ao nosso último exemplo. A gente tem aqui ln. O que é ln? É o logaritmo natural. Quando a gente pega o número de Euler, que é este número aqui, que é um número irracional, ou seja, é um número infinito e que não pode ser representado em fração, e a gente utiliza esse número como base do logaritmo. Então, para a gente não precisar estar escrevendo log de e, e aqui vamos dizer um logaritmando b, a gente pode só escrever logaritmo natural e o logaritmando que a gente quer. Então, sabendo disso, a gente vai escrever logaritmo natural. A gente percebe que o logaritmando é o próprio número de Euler. Então, vai ficar logaritmo natural do número de Euler. Isso é igual a x, que é o valor que a gente quer descobrir do expoente. Aí, a gente aplica a definição, que vai ser a base, número de Euler, elevado na x. Isso vai dar o número de Euler, que é o nosso logaritmando. Lembrando lá das propriedades da potenciação, a gente sabe que se pegar uma base e elevar na 1, o resultado vai ser a própria base. Então, com isso, a gente pode escrever número de Euler elevado na x é igual a número de Euler elevado na 1. Vai manter a mesma igualdade. Com isso, a gente aplica as propriedades da equação exponencial e a gente obtém que o x ele é igual a 1. Condição de existência e característica dos logaritmos. A condição de existência, o logaritmando, aqui nosso logaritmando, deve ser positivo e diferente de zero. E a base é sempre maior que zero e diferente de 1. Isso vem lá das funções exponenciais, que a gente viu um pouquinho do resumo com a Helena. Como ela não toca o eixo x, o nosso logaritmando não pode ser negativo. Então, estando acima do eixo x, ele tem que ser positivo. E vai ser sempre diferente de zero, porque nunca toca o eixo x. E a base é sempre maior que zero e diferente de 1. Também vem lá da função exponencial. Aí as características dos logaritmos, a gente tem que o logaritmo com a base natural, que é o número de Euler, que eu já comentei no slide anterior, ele é chamado de logaritmo natural e ele é representado por ln e o nosso logaritmando. Também a gente tem o logaritmo com a base 10, que é chamado de logaritmo decimal, e ele também é escrito log, não aparece a base aqui embaixo, e o nosso logaritmando que a gente quer. Propriedades dos logaritmos. Logaritmo de um produto. O logaritmo de um produto é igual à soma dos seus logaritmos. Se a gente lembrar lá do que a Helena falou sobre os produtos das potências, quando a gente tinha potências com bases iguais, e a gente estava multiplicando essas potências, a gente somava os expoentes. No caso aqui do logaritmo, a gente vai aplicar a propriedade inversa. Se a gente tem uma multiplicação, então a gente pode somar esses dois logaritmos. Analogamente, isso serve para logaritmo de um quociente. Lá na potenciação, quando a gente tinha uma potência dividida pela outra,
a gente diminuir os expoentes. Aqui no log, quando a gente tiver um log dividido pelo outro, a gente vai diminuir os logaritmos. Depois, logaritmo de uma potência. O logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo. Lembrando lá também da propriedade de potenciação que a Helena falou, de potência, que quando a gente tinha uma base que estava elevado num expoente, e esse expoente elevado em outro expoente, a gente multiplicava. E aqui no logaritmo, a gente vai passar esse expoente para frente multiplicando. E por último, o logaritmo de uma raiz. O logaritmo de uma raiz é igual ao logaritmo do radicando dividido pelo índice do radical. O que é isso, né? Vamos lá. A gente tem aqui que o nosso logaritmando b está elevado numa raiz de índice c. Então a gente pode ver, aplicando as propriedades lá da potenciação também, que vai nos gerar um logaritmo de b na base a dividido por c. Passando agora para a mudança de base, que também é um assunto que o pessoal tem muita dificuldade, é um assunto muito tranquilo. Então aqui, para a gente fazer a mudança de base de um logaritmo de base a e logaritmando b, basta a gente escolher uma base nova, que a gente vai chamar de base n. Então, o quociente de um logaritmo de base n e logaritmando b por o outro de mesma base n e logaritmando a, equivalem ao logaritmo inicial. Ou seja, se a gente tem esse logaritmo aqui, ó, logaritmo de b na base a, a gente quer trocar a base, a gente vai pegar, manter o logaritmando, vai virar numerador, logaritmando de b na base n, dividido por logaritmando de b na base a. Vamos aqui a um exemplo, acho que vai ficar um pouco mais claro. Se a gente tem o logaritmo de 8 na base 3, a gente quer mudar para a base 2, por exemplo, a gente vai botar o 8 em cima, na base 2, e dividir pela base antiga, né? Vai virar logaritmando do denominador na base 2. Então aqui a gente sabe que o logaritmo de 8 na base 2 equivale a 3, porque se a gente pegar 2 ao cubo dá 8, então a gente tem que 3 é igual a logaritmo de 3 na base 2. E aqui eu trouxe também o resumo de função logarítmica. É uma função que a variável está no logaritmando. Propriedades. O logaritmando tem que ser maior que 0 e a base maior que 0 e diferente de 1. Vamos aqui a um exemplo. Logaritmo de x na base 0,5 vai nos dar esta função aqui. E o logaritmo de x na base 2 vai nos dar esta função aqui. Como vocês podem ver neste outro gráfico, a função logarítmica ela é igual à função exponencial refletida pela reta y igual a x. Ou seja, a gente vai dividir a origem por uma bissetriz e vai refletir, a gente tem a função logarítmica. Bom, pessoal, a nossa aula vem chegando ao fim. A gente vai ter uma parte 2, que vai ser resolvendo alguns exercícios. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.